Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mansuetude, que é uma virtude que todos nós precisamos buscar ter dentro de nós. Porque Jesus, nosso modelo, nosso guia, quando ele esteve encarnado aqui no planeta Terra, ele veio nos mostrar um caminho. Ele veio nos mostrar um roteiro de tudo aquilo que nós precisamos buscar ter dentro de nós para encontrar a nossa paz e, consequentemente, a nossa felicidade. E aí eu pergunto para vocês, quem quer ser feliz além de mim? Eu acho que todos nós, né? E, gente, dentre das virtudes que nós precisamos ter para encontrar a nossa felicidade, uma delas é a mansuetude, que é aquela pessoa que é mansa, que é tranquila, que é serena, que não tem pressa, que não tem agitação, que não tem ansiedades. E aí eu pergunto para vocês, na atual sociedade que nós nos encontramos, essa sociedade da pressa, da rapidez, do excesso de demandas, de tarefas, de correria, apesar de ser uma palavrinha, mansuetude, é fácil ou não é fácil ter dentro de nós? Não é fácil. Na maioria das vezes, quando a gente pergunta para as pessoas, ou até com a gente, como é que foi o nosso dia, o que as pessoas respondem? Foi corrido, tô cansada, tô estressada, trabalhei horrores e tô com aquela sensação que não fiz quase nada. Isso acontece, gente, com vocês também, com o círculo de amizades de vocês? Acontece, né? E por que isso? Porque nós estamos jogando energia demais nesse excesso de demandas, nesse excesso de correrias, na materialidade da vida e esquecendo de jogar energia naquilo que realmente importa, que é o nosso lado espiritual. E dessa forma, nós estamos deixando de aproveitar as inúmeras oportunidades que a vida nos traz todos os dias e viver a nossa vida em plenitude. Então, olha a importância de nós trabalharmos essa virtude dentro de nós, a mansuetude. E para a gente conversar um pouquinho sobre ela, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês sobre a parábola do semeador. Eu não sei se vocês conhecem essa parábola, mas Jesus, quando ele apresenta essa parábola de uma maneira simbólica, nada mais é de como nós, cada um de nós, está recebendo a sua mensagem. Como cada um de nós está recebendo aquilo que vem do alto. Por quê, gente? Porque Jesus, Deus, a espiritualidade maior, eles conhecem cada um de nós no íntimo. Eles sabem tudo, mas exatamente tudo que nós precisamos para evoluir e, consequentemente, encontrar a nossa luz, a nossa paz e a nossa felicidade. E o tempo todo eles estão nos lançando oportunidades, estão nos lançando sementes para o nosso crescimento, seja através de experiências, seja através de conhecimento, de ideias, de reflexões. Como assim, Sandra? Explica melhor. Um exemplo, gente. Tô lá na fila do supermercado, esperando para pagar uma conta, e tem uma pessoa na minha frente que eu nunca vi. E talvez a espiritualidade esteja utilizando aquela pessoa, naquele momento, como um instrumento para me lançar uma semente. Para me lançar uma semente de uma reflexão, uma ideia de algo que eu preciso para evoluir. E o que a parábola do semeador fala? Ela fala de como nós estamos acolhendo essas sementes, essas oportunidades. Porque vocês não tenham dúvida, gente, nada, absolutamente nada acontece ao acaso. O tempo todo algo está acontecendo. O tempo todo a vida está te lançando sementes, oportunidades. A pergunta é como nós estamos acolhendo ela no solo do nosso coração. Porque daí a parábola fala que existe 4 tipos possíveis de solo que essa semente ela é lançada, que nada mais é do que uma representação de nós mesmos. Desde o primeiro tipo de solo, gente, que é aquele solo totalmente impermeável,
aonde a semente, a oportunidade, ela é lançada na nossa vida e ela não encontra nem sequer um buraquinho para germinar. E ela logo ela é levada. Na parábola é pelos pássaros. Mas na nossa vida seria pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, por espíritos que não querem a nossa evolução. São aquelas pessoas, gente, que não têm a menor disposição para uma renovação íntima. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu sei tudo, eu não preciso de ajuda, né? Não estão dispostas a aprender com Jesus e fazer modificações na sua vida. Aí no segundo tipo de solo, é o solo com pedregulhos, né? Cheio de pedras. E ele é um solo aparentemente promissor. A semente ela é lançada nesse solo e ela aparentemente parece que ela vai frutificar. Mas o que acontece? Pela ausência de profundidade nessas raízes, por quê? Porque ela não consegue ter raízes profundas porque existem as pedras. E pela falta da gente fazer esse esforço de remover essas pedras, e aí não tem essas raízes profundas, quando vem o sol, a sementinha do evangelho, que significa a nossa paz, que significa a nossa felicidade, né? As oportunidades que a vida está nos trazendo para a gente crescer, quando vem o sol, a plantinha, ela morre. O que significa isso na nossa vida, gente? É só a gente pensar assim, ó. Sabe quando a gente recebe, estamos escutando hoje uma mensagem aqui, né? Ou quando a gente está conversando com algum amigo, alguém nos lança uma ideia, uma reflexão e aquilo aparentemente é algo muito promissor, porque toca o nosso coração de uma forma que a gente diz assim, eu vou fazer diferente porque eu vou mudar, né? E a gente fica todo empolgado. Mas depois disso, o que acontece? Pela ausência de profundidade, o que significa isso? Para a gente essa falta de esforço de remover essas pedras, que é aprender com Jesus e fazer as modificações necessárias na nossa vida, fazer mudanças de hábitos, fazer renúncias, fazer o famoso, né, se conhecer, o autoconhecimento e fazer as reformas íntimas necessárias. Por essa ausência de profundidade na nossa vida, quando vem a primeira dificuldade, a plantinha do evangelho morre. E aí a gente tem que se perguntar como cada um de nós está acolhendo essas sementes que a vida nos traz a todo momento. E aí, gente? Porque daí vem o terceiro tipo de solo, que é o solo realmente que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é o solo com espinheiros. Esse é o penúltimo, porque o último tipo de solo é o solo permeável, é o solo fértil, é aquele onde a semente ela é lançada e ela frutifica. Cada um conforme seu estágio evolutivo, uns 30, outros 60, outros 100, mas há a renovação. Bom, esse é o último tipo de solo. O penúltimo tipo de solo, o solo com espinheiros, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: esse solo tem ou não tem uma planta nascendo nele? Tem. Os espinheiros, o que significa isso? Significa que o meu solo, ele é permeável, que o meu solo, ele é fértil. Significa que são aquelas pessoas que já são minimamente conscientes, que precisam aprender com Jesus e dessa forma buscar viver a sua vida conforme o Evangelho de Jesus, buscando se modificar. Mas o que diz lá na parábola, né? Então que as sementes elas são lançadas e aquela sementinha, a plantinha do evangelho, ela nasce no solo do nosso coração. O que é essa plantinha, gente? Essa plantinha é a nossa paz, é a nossa felicidade, é a nossa luz. E ela tá lá nascendo no solo do nosso coração. Mas o que acontece? Nós também estamos jogando energia numa outra planta no solo do nosso coração. Nós estamos cultivando uma outra planta que é os espinheiros. E a gente está jogando tanta energia nessa outra planta que acaba consumindo todo o nosso ar e essa planta que é os espinheiros acaba abafando a plantinha do evangelho. Então a plantinha do evangelho, ela acaba perdendo a luta por uma outra planta que nós estamos cultivando no solo do nosso coração, que é os espinheiros.
E aí, quando a gente vai lá na parábola e lê o que significa os espinheiros na nossa vida, é que vem a palavrinha mágica. São as ansiedades do século e as seduções da vida material. Então, gente, a gente está jogando energia demais nesse excesso de demandas, nesse excesso de tarefas na nossa vida, né? Na materialidade da vida. E dessa forma, aquilo que realmente a gente deveria estar trabalhando, que é o nosso lado espiritual, acaba perdendo a luta para esse excesso de materialidade que a gente está jogando energia. E aí, gente? O que são essas ansiedades do século? Quais são essas seduções da vida material? Esses dias eu dou essa palestra em várias casas espíritas, né? E uma vez eu escutei uma senhora, ela disse bem assim pra mim: a gente tá correndo, eu não sei pra onde, mas a gente tá correndo, né? Então a gente tá jogando energia demais, a gente não sabe nem em quê, né? E em padrões de beleza, consumismo, excesso de tecnologia, a gente está jogando energia demais nessas coisas e esquecendo de trabalhar o que realmente importa, que é o nosso lado espiritual. Gente, o que Jesus está falando aqui é sobre foco, é sobre aproveitamento, porque ansiedade é divisão. A gente acaba dividindo a nossa atenção em tantas coisas e desta forma a gente não consegue extrair do momento aquilo que o momento quer nos trazer. Porque você lembra que eu comentei com vocês que o tempo todo a vida está nos trazendo alguma coisa? Está nos lançando uma oportunidade? Está nos lançando uma semente? Só que muitas vezes a gente está com a nossa cabeça dividida em tantas coisas que a gente não consegue captar, extrair o que o momento quer nos trazer. Exemplo, hora do almoço. Tô lá almoçando, tem um prato de comida na minha frente. Muitas vezes, ao invés da gente estar ali sentado, jogando 100% da nossa atenção naquilo, comendo, sentindo o alimento, conversando com as pessoas que estão ao nosso redor, trocando ideias, reflexões, muitas vezes a gente está engolindo a comida, a gente não está nem sentindo o que a gente está comendo, né? E a gente está assim: puxa vida, eu tenho que sair daqui e eu preciso pagar aquela conta no banco. Eu preciso ligar para aquela pessoa. Fora quando a gente não tá com o celular na mão e a gente tá mexendo assim, ó, no celular dele, Instagram, Facebook. Isso acontece com vocês ou é só comigo que acontece? Acontece, né, gente? O que a gente tá fazendo, gente? A gente tá dividindo a nossa atenção em muitas coisas. E dessa forma, gente, por a gente estar dividindo a nossa atenção, a gente não tá conseguindo extrair do momento aquilo que o momento quer me trazer. Porque alguma coisa ele tá me trazendo. Só que a gente tá tão distraído que a gente não consegue aproveitar. Então, é foco, gente. A gente jogar 100% atenção naquilo que a gente faz. Se eu tô escutando uma palestra, é 100% do meu foco na palestra. Se eu estou trabalhando, é 100% do meu foco naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou conversando com um amigo, é 100% do meu foco escutando ele, né? Porque às vezes a gente não tá nem escutando, a gente tá escutando porque a gente já quer falar. Então a gente tem que jogar 100% da nossa atenção no que estamos fazendo para extrair a oportunidade, a semente que a vida está me trazendo. E aí, como estamos acolhendo essas sementes? O Sérgio Lopes, não sei se vocês conhecem ele, é um palestrante espírita, escritor. Ele tem um livro chamado O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. E tem aqui uma passagem que ele diz bem assim: bem-aventurados os mansos, diz Jesus. Mansuetude nos suscita caminharmos mais devagar, desacelerando pensamentos e sentimentos. Gente, quando a gente caminha mais devagar, a gente desacelerando esses sentimentos, esses pensamentos, a gente não consegue ir captando essas mensagens que a vida está nos trazendo? Consegue, né? Aí ele diz assim, ó: nos ausentarmos do mundo objetivo, pelo menos um pouco ou por intervalos, porque não é saudável vivermos mergulhados o tempo todo nas preocupações materiais do universo objetivo. Gente, não é saudável a gente jogar energia o tempo todo, né, nesse universo objetivo, na materialidade da vida. E aí ele faz uma analogia. Olha o que ele fala. Ele faz o seguinte, ó: nossa mente não suporta o permanente envolvimento da matéria
ao exemplo de um mergulho prolongado em águas profundas. Necessário se faz subir à superfície seguidamente para respirarmos ar puro. Então, gente, assim como um mergulhador, ele não consegue ficar o tempo todo, né, lá na água, ele precisa de vez em quando ir lá e dar uma respirada no ar puro, nós também. Nós não podemos ficar o tempo todo mergulhados na materialidade da vida. A gente precisa de vez em quando ir lá e respirar o ar puro. E como a gente respira esse ar puro? De que forma, gente? Existe de várias formas. Inclusive o sono. O sono é a gente essa respirada de ar puro. A gente trabalha o dia todo, de noite a gente tem um sono que faz todo, né? Nos restaura, todo um sono reparador, para no outro dia a gente continuar trabalhando. Só que às vezes a gente tá assim, jogando tanta energia nessa materialidade. O que acontece de noite, gente? Nós conseguimos dormir? Às vezes não. Temos insônia. Então, gente, a gente começa a perceber que durante o nosso dia nós também temos que ter momentos para respirar esse ar puro. E existem várias maneiras, seja através de uma prece, de uma oração, da meditação, daquela conversa, sabe aquele cafezinho com um amigo? Aquela conversa, a gente vai trocar ideia, conversar, dar uma relaxada, fazer exercícios físicos. A gente precisa disso na nossa vida, a gente fazer esse desligamento de vez em quando. Para a gente entender isso, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar numa máquina de lavar roupa bem pequena, de 8,5 kg. E eu vou pegar a roupa suja não só minha, mas de todas as pessoas da minha cidade, certo? Aí eu pergunto para vocês, a gente pega essa máquina, bota a roupa suja lá, ela processa, termina, a gente tira a roupa e bota a roupa. E como é muita roupa, a gente vai o tempo todo assim. Essa máquina vai ficar 24 horas por dia trabalhando. Pergunto para vocês, o que vai acontecer com o motor dessa máquina? O que vocês acham? Vai fundir, logicamente, né? Porque ela ficou muito tempo trabalhando. É exatamente assim na nossa vida, gente. A gente precisa de vez em quando dar uma pausa, se desligar, porque senão a máquina, né, o nosso corpício aqui, ele também vai, né, com o tempo ele vai mostrando que tem algo errado. E começa o quê? Muitas vezes com uma dor de cabeça, tem gente que tem dor nas costas, tem outros que tem herpes, tem outros que tem alergias no corpo. E aí, gente, o nosso corpo vai mostrando que tem algo errado. E aí começa a ter doenças até mais graves. A gente começa a perceber a quantidade de pessoas tendo infartos, tendo AVCs e inclusive doenças mais graves como a depressão e a síndrome do pânico. Então a gente começa a perceber, gente, a importância da gente ter esses momentos de desligamento e de trabalhar o nosso lado espiritual. Fora isso, gente, na nossa máquina, aqui no nosso corpício, a gente muitas vezes esquece de fazer a manutenção da nossa máquina, que é se alimentar direito, de fazer exercícios físicos. Então, gente, vamos pensar sobre isso um pouquinho. Bom, no Sermão do Monte, gente, Jesus, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Gente, de que terra Jesus está falando? É lógico que ele também está falando do nosso querido planeta Terra, né? Que está passando num processo de transição de provas e expiações para a regeneração. Mas, gente, ele também está falando de uma outra terra, que é o nosso território interior. Então, gente, as pessoas que são mansas, né? A gente pode dizer assim, ó, bem-aventurados os mansos, pois possuirão a si mesmos. O que é isso, gente? A pessoa que é mansa, ela tem autonomia. São aquelas pessoas que têm a calma suficiente para administrar a sua vida. Quantos de nós, né, por não ter essa calma, e acontece algo na nossa vida e a gente acaba tendo atitudes impulsivas que depois a gente se arrepende? Temos, né? Porque a gente às vezes quer controlar um monte de coisa, só que a gente esquece que a gente só consegue controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções. A gente não tem controle sobre o externo. Quantos de nós, às vezes, a gente fica mal com o clima? A gente tem uma festa para ir, aí chove e a gente fica mal. Nós não temos controle sobre isso. Ou, por exemplo, eu vou tô dirigindo, né? Eu tenho um controle no sentido de vou dirigir com atenção,
com calma, vou botar o cinto de segurança, não vou mexer no celular, né? Só que, gente, pode pegar e passar alguém na minha frente, me cortar e eu bater meu carro. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle, posso ter controle de como eu vou reagir perante este fato. Quer ver um exemplo básico? Hoje todos nós temos o WhatsApp. Quantas vezes a gente manda uma mensagem para alguém e a gente quer receber a mensagem e a gente fica assim ansioso e a gente começa a olhar assim pro celular e dizer assim, mas olha só, ele tá online e não me responde. Já tá azulzinho, ele não me responde. A gente quer controlar, gente, aquilo que a gente não tem controle. Dentro disso, eu gosto de pensar muito sobre essa parte de autonomia, né? De nós nos controlarmos, de nós termos controle sobre a nossa vida. Eu gosto muito de pensar sobre o efeito manada. Eu gosto muito assim quando penso em moda. É um exemplo fácil, né? Às vezes a gente tá lá, saiu uma moda. Agora a moda é calça curta, né? A pantacur. Às vezes a gente nem se pergunta, a gente nem se questiona. Tipo assim, mas essa calça, esse modelo, qualquer outra coisa da moda, tem a ver com o meu estilo de vida? Tem a ver com o meu corpo? A gente vai lá e sai comprando, sabe? O efeito manada. Por quê? Porque nós não nos questionamos, porque nós não temos a autonomia. E aí, gente, a vida, ela tá o tempo todo em movimento. Nós estamos nos movimentando. Só que a pessoa que ela pergunta, que ela se questiona, que ela pergunta assim, isso realmente é importante para mim? Eu preciso disso? Ela tá no controle da sua vida. Ela tá dirigindo esse carro e ela tá lá no volante. Porque, gente, às vezes quando a gente deixa que o meio nos condicione, o que acontece, gente? A gente tá sendo conduzido, né? Mas a gente tá lá no banco de trás e de olhos vendados. Então, olha a importância da gente ter mansuetude dentro de nós, que é aquela calma para se perguntar assim, eu realmente preciso disso? Isso realmente é importante para minha vida? E aí eu assumo o controle, a direção da minha vida e para onde realmente quero ir. E eu não me importo com a opinião dos outros. Bom, aí a gente vai pensar assim, tá? Mansuetude, mas eu sou uma pessoa calma, eu não sou uma pessoa assim violenta, agressiva. A gente pode perguntar assim, porque é o oposto, né? A violência. Eu não sou uma pessoa violenta. Só que a gente esquece muitas vezes da nossa autoviolência. Porque sabe quando a gente tem uma agenda bem grandinha, assim, ainda mais com esse excesso de demandas que tá aí, e alguém chega para nós e diz assim, mas Sandra, tu tem como fazer isso para mim hoje? E eu, por não ter autonomia sobre mim mesma, eu não saber dizer não, eu não posso nesse momento fazer isso, gente, eu estou me auto-violentando. Quando tô conversando com alguém e alguém fala algo pra mim que não foi bacana, por eu não ter controle sobre os meus sentimentos, controle sobre as minhas emoções e eu me magoo, eu fico chateada, gente, eu estou me auto-violentando porque eu estou me envenenando todinha, todo o meu corpo, porque mágoa, gente, é má água. Eu pergunto para vocês, quantos por cento do nosso corpo é feito de água? 70%. Então, quando eu estou magoada, é o meu corpo 70% envenenado. Eu estou me auto-violentando por não ter controle sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Então, gente, perdoar não é pro outro, é para nós. Porque a gente se liberta desse veneno. Porque a gente tem controle sobre nós temos mansuetude. Aí vocês vão dizer assim, tá, Sandra, ok, mas não é fácil ter mansuetude dentro de nós quando vem a dor, quando vem o sofrimento. E aí, gente? O que vocês me dizem sobre isso? Vocês se lembram quando eu comentei com vocês que a vida o tempo todo tá nos lançando oportunidades na nossa vida? Às vezes, gente, essas oportunidades pra gente crescer e evoluir vem através de experiências. E às vezes experiências que nós, né, no atual momento que estamos, achamos que são ruins.
né? E a gente acaba sofrendo. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa escadinha, porque todos nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Então nós temos que subir degraus na nossa vida. Então, gente, muitas vezes o que a gente faz? A gente tá vivendo a nossa vidinha, tá tudo muito bom, né? A gente tem aquela ideia assim daquele prazer imediato. Então a gente vive o quê? Na nossa zoninha de conforto. Por que eu vou fazer modificação na minha vida? Tá tão bom do jeito que tá. E a gente tende a viver a nossa vida, né, nessa zona de conforto que é uma linha reta. E a gente viveria assim o tempo todo se a gente não encontrasse uma barreira, que seria esse degrau, né? Então esse degrau, que é uma barreira, que muitas vezes então é o nosso sofrimento, o que ele faz? Ele faz a gente parar e prestar atenção na nossa vida, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. E a gente para assim, a gente começa a refletir. Às vezes a gente se vitimiza, reclama, mas daí a gente aprende algo. E daí o que a gente faz? A gente sobe esse degrau, evolui, amplia a nossa percepção de mundo. Daí a gente diz assim, opa, graças a Deus, passei pelo problema, né? E aí o que a gente faz, gente? A gente tende a viver a nossa vida de novo, numa linha reta. De novo numa zona de conforto. E aí a gente precisa encontrar um outro degrau, né? Para aprender alguma coisa. E aí cada vez, o que vai acontecendo, gente? A gente vai subindo degraus. Então essas dificuldades que aparecem na nossa vida, a gente teria que se perguntar assim, elas não são oportunidades? São oportunidades da gente ampliar a nossa percepção. Então, quando algo acontece com a gente tem que se perguntar assim, o que a vida quer me ensinar? Porque uma semente a vida tá me oportunizando para eu crescer, para eu evoluir. Então, ao invés de a gente ficar sofrendo, se a gente jogar nossa energia de uma outra forma, se perguntar o que a vida tá querendo me oportunizar nesse momento. O Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 61, Nunca Desfalecer, ele diz assim, ó, enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade, pela dor. Porque ele diz assim, ó, a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Gente, nosso querido planeta Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. E que nem ele diz assim, ó, a lição dada é caminho para novas lições. Eu tenho um degrau aqui, eu aprendi. Quando eu subi essa dificuldade, eu vou viver minha vida e vou encontrar um outro degrau. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito, quem já jogou videogame sabe disso. Quando a gente vai pulando de fases, o que vai acontecendo, gente? Não vai ficando mais difícil? Vai. Por quê, né? Porque eu já aprendi algo lá atrás. Então, eu já uso aquilo que eu aprendi e é algo novo que eu vou cada vez evoluir cada vez mais na nossa vida. E o que nós vamos fazendo com tudo isso também, gente? A gente vai gerando empatia para com os outros. Nós vamos aprendendo, porque quando a gente tem uma dificuldade e a gente passa por ela e depois a gente encontra uma pessoa que está passando pela mesma dificuldade, não é mais fácil entender o que ela está vivendo? É ou não é? É, né? A gente consegue compreender o outro, respeitar o outro, ter empatia para com o outro. Então, finalizando, eu queria terminar com vocês lendo alguns trechos de uma mensagem que está no livro Escrínio de Luz, que também é do Emmanuel, pelo Chico Xavier, o capítulo Mansos de Coração, um capítulo bem grande, eu peguei só umas partezinhas, mas olha só, Mansos de Coração, e olha o que o Emmanuel fala. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Gente, não tem nada a ver, né, com ser fraco, com ser preguiçoso, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa dócil. Ele diz assim, ó, o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Gente, a gente lança sementes, a gente lança oportunidades, mas a gente tem que saber
respeitar o valor do tempo. Cada um tem o seu tempo de despertar. É só a gente olhar, todos os processos da natureza são baseados no tempo. Nós levamos 9 meses para nascer. Se a gente pega uma semente de alface e a gente planta, em 45 dias a gente está comendo alface. Se a gente pega uma semente de café, leva 5 anos para a gente colher. Cada um tem o seu tempo. Então a gente tem que saber lançar sementes, né? Mas ter o equilíbrio, sem desespero, sem violência. Quantas vezes a gente quer ajudar uma pessoa, daí a gente lança uma oportunidade, lança uma semente e a gente fica assim, mas criatura de Deus, por que tu não aprendeu? Gente, a pessoa que é mansa é aquela pessoa que sabe respeitar o tempo de cada um. E é compreensivo, tem empatia, consegue entender o outro, consegue entender o tempo de cada um. E aí ele diz assim, ó, as melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. Gente, arremessando pedras de irritação. Eu pergunto para vocês, quem não conhece a lei de ação e reação, né? A lei de causa e efeito. Se eu lanço espinhos, o que eu vou receber de volta? Espinhos, né? Então, assim, ó, quando alguém vai lá e fala alguma coisa pra mim que não foi bacana, né? Mas, por eu ter autonomia, por eu ter controle sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, por eu ter mansuetude dentro de mim, o que eu faço, gente? Eu consigo respirar fundo e fazer o quê? Mostrar a outra face. E quando eu mostro a outra face, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô mostrando uma outra maneira de fazer que não aquela que a pessoa tá fazendo. Já deve ter acontecido com vocês, que às vezes as pessoas vão lá e falam uma coisa pra ti, e de vez tu responder na mesma moeda, tu fala de uma maneira dócil, tranquila. E a pessoa na hora, ela faz assim pra trás e leva um susto. Porque ela percebe que existe uma outra forma de fazer que não aquela que ela tá fazendo. O que tu fez naquele momento? Tu acabou de lançar uma semente de amor na vida dela. Uma oportunidade dela aprender. Tem algumas pessoas que não, gente. Que a gente fala docilmente e a pessoa continua lá, né? Gritando contigo, te ofendendo. Mas lembra que eu falei pra vocês? Cada um tem o seu tempo de despertar. E na hora certa, gente, porque as sementes de amor que a gente lança, elas ficam na nossa psicosfera. E no momento certo, a gente recebe elas. E aí, gente, quando a gente vai lançar... O que a gente vai fazendo? Olha só que lindo, gente. A gente vai lançando sementes de amor por onde a gente passa. Isso é caridade, né? É a máxima de Jesus. Fora da caridade, não há salvação. Claro que isso é um processo lento e gradual, gente. Não quero que do dia para noite a gente pare de lançar espinhos. Estamos aprendendo, estamos evoluindo. Mas a importância da gente buscar ter essa calma dentro de nós, né? De contar até 10 e tentar lançar o nosso melhor. É tentar dar o nosso melhor a cada dia para as pessoas. Que dessa forma nós vamos lançando sementes de amor por onde a gente passa e recebendo de volta sementes de amor. E aí ele termina de uma maneira linda, porque ele diz assim, ó, abraça o teu roteiro, abraça a tua vida, né? Essa oportunidade que a vida está nos trazendo, com a alegria de quem trabalha, por fidelidade ao sumo do bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que teu coração escreveu e compôs nos teus atos aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros em tua jornada de ascensão à divina luz. Gente, são pequenos atos, aparentemente pequeninos, mas é justamente isso, gente. É a gente buscar dar o nosso melhor a cada dia. A gente vai lançando
sementes de amor por onde a gente vai passando. E dessa forma, gente, nós vamos encontrando a nossa luz que todos nós temos dentro de nós e vamos ajudando as pessoas ao nosso redor a também encontrar a sua luz. E todos nós juntos, né, de mãos dadas, porque ninguém vai sozinho a lugar nenhum. Precisamos uns dos outros, somos instrumentos. Ora ajudamos, ora somos ajudados. Todos nós juntos vamos, né, em jornada à ascensão, à divina luz, que é a nossa paz e que não é a nossa felicidade. Então, gente, busquemos encontrar a mansitude, a calma, de termos o controle e a autonomia sobre a nossa vida, de assumirmos a direção da nossa vida em busca da nossa felicidade. Essa era a mensagem de hoje. Muito obrigada, muita paz nos nossos corações.